Olá, pessoas brilhantes, tudo bem? Eu sou Brian De Filippo E eu sou o Chico Peltier. Sejam bem-vindos ao podcast Brilhantes. e hoje nós vamos debater sobre os corpos espirituais do ser humano. Você sabe o que é espírito? O que é alma? Sabe a diferença entre um e outro? Ou perispírito, corpo etérico? Já ouviu falar desses termos? Ficou curioso? Então não perca o nosso podcast Brilhantes de hoje. Então, pessoal, vocês sabem desde quando se fala em corpo espiritual? A gente na aula passada começou falando um pouquinho sobre a mente. Falamos sobre a mente consciente, inconsciente, né, e o subconsciente. Esses conceitos eles começaram a ser muito estudados no final, no século XIX, mas mais para o final do século XIX. Eu vou colocar alguns autores aqui para vocês. Eu queria que vocês percebessem como todos eles são muito contemporâneos. Vamos falar, por exemplo, de Freud. Freud nasceu em 1804 e morreu em 1869. Allan Kardec, né, o pai do espiritismo kardecista, já nasceu em 1856 e faleceu em 1939. E Mokichi Okada, lá no Japão, né, nasceu em 1882 e faleceu em 1955. E o Jung, o mais jovem de todos eles, nasceu em 1875, já quase no finalzinho do século XIX, e foi morrer em 1961. Ou seja, praticamente todos eles conviveram um certo período, lógico, com idades diferentes, e falavam sobre aspectos muito semelhantes. Todos eles estavam tentando entender a essência do ser humano. Né? Mas se a gente for parar para pensar, falar sobre corpo e espírito é uma coisa muito mais antiga do que isso. Né? Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, já falava sobre corpo espiritual. Você tinha, né, os coxas da tradição védica. Existem vários termos que já são muito anteriores. Nós vamos falar hoje aqui sobre os 7 corpos sutis. Essa é uma definição muito anterior. Mas por que a gente está focando, então, nessa questão do século XIX? Porque esses estudiosos, eles conseguiram trazer de uma forma científica e começaram a ser aceitos pela ciência, né, do que eles estavam falando. Começaram a mostrar que existia alguma coisa, primeiro, além do corpo, né, então chegaram na mente, e além da mente começaram a chegar no espírito, e como não dizer, nos espíritos, nas várias formas de espírito. E aí tem muitas formas interessantes aqui. E por que é importante isso para a gente aqui no Método Brilhantes? Quando a gente fala, por exemplo, em seguir a nossa intuição, né, em evoluir espiritualmente, eu estou falando de qual parte do espírito? Será que eu estou falando da alma, do corpo espiritual? Né? Será que é o perispírito? O que são essas, né, diferentes terminologias para o nosso espírito? É muito fácil a gente falar só corpo e espírito. Não está errado, mas existem diferenças. E essas diferenças, se a gente conseguir entender, fica mais fácil. Né? Então eu vou começar perguntando, por exemplo, para o Brian, sobre a visão kardecista. Pois é, a definição do Kardec ela é bastante interessante e ela é uma das mais famosas, né? Até porque o kardecismo ficou muito famoso aí nas tradições espiritualistas. Então Kardec falava o seguinte, que a alma é o ser imaterial e individual que existe em nós e que sobrevive ao corpo, né? Quer dizer, ele coloca a alma aqui como uma existência eterna. Por outro lado, ele fala o seguinte, que a alma é um ser simples, o espírito é um ser dual, né, ou seja, duplo, e o homem é um ser trino. Olha só que interessante, né? Então aqui vai tendo uma progressão geométrica aqui, né? 1, 2, 3. E ele fala então que a alma e o perispírito constituem um todo indissolúvel que é o espírito. E aqui é que muita gente confunde, né? Então o espírito dentro do kardecismo, ele é constituído pela alma e pelo perispírito, tá? Então isso é que juntamente forma o espírito do homem. Então é uma visão bem usual, né, hoje em dia nas tradições espíritas e espiritualistas, até porque o Kardec se popularizou muito, né, com a doutrina aí do espiritismo nessa época que você citou, Chico, do século XIX, tá? Então, aí eu queria que você falasse também, aprofundasse essa questão dos 7 corpos, né, para o pessoal entender um pouco melhor essa questão. Então, se a gente for olhar um pouquinho essa visão bem anterior, né, na Índia, né, no hinduísmo antigo, se falava já em 7 corpos sutis.
né? Kardec ele está falando em três corpos, o corpo físico, a alma e o perispírito, né? Então aqui a gente já vê uma divisão muito mais complexa. E o que seriam, né? Para a gente definir, então, seria o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e a átma. Né? Esses nomes meio complicados de entender, vamos tentar entender então o que seria cada um deles. Né? O nosso corpo físico é fácil, é o nosso corpo carnal, né? Onde estão os nossos órgãos físicos e tudo mais. Esse eu acho que não fica muita dúvida. Né? Ele tem que ser nutrido, ele é responsável pela nossa alimentação, pela respiração, enfim, é o que nos mantém vivo neste plano material. Depois, a gente tem o corpo etérico, ou duplo etérico. E eu vou perguntar para vocês, alguma vez vocês já viram, por exemplo, uma foto Kirlian? Foto Kirlian é um estudo científico, é uma tecnologia científica que consegue tirar a foto do que muita gente chama de aura, né? Que seria esse corpo etérico nessa visão que a gente está falando dos corpos sutis. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma foto Kirlian que eu fiz na Alemanha há muitos anos atrás, e era jovenzinho, vocês vão ver aí na foto, né? Então ela pode mudar de cores e tudo mais. Olha que interessante. Se é uma coisa que eu consigo fotografar, será ela material ou espiritual? Né? Na realidade, ela vai estar no limite, ela vai estar nesse na colocação entre o corpo mais físico e o corpo mais espiritual. Por isso que muitas pessoas consideram ainda o corpo etérico como parte do corpo material. Olha que interessante nessa imagem que a gente está vendo aqui. Porque ele toma realmente a forma, ou aproxima-se, pelo menos aproxima-se muito, da forma do nosso corpo físico. Tá certo? E depois então vem o corpo astral. Astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, eles são na realidade corpos espirituais. Então dos 7 corpos, 2 são corpos que podemos considerar mais materiais e os outros 5 são corpos físicos. Vamos lá então, o que seria esse corpo astral? Né? A gente usa muito essa palavra, o astral, né? Então nessa definição, o corpo astral ele pode ser considerado, por exemplo, o corpo emocional, né? Ele tem os registros das memórias e os padrões emocionais. Olha só que interessante. Lembra que a gente falou do subconsciente, que algumas coisas ficavam gravadas no subconsciente? Então, este corpo astral tem essa ligação dessa memória emocional. Isso é muito interessante, porque apesar dele ser espiritual, ele reflete na gente. A gente consegue, então, como é que a gente fala? Intercambiar essas ideias que estão no espírito para o corpo físico, no sentido da memória, da lembrança, tá certo? Né? E esse corpo astral, ele também modela os nossos pensamentos, nossos processos mentais. Aquilo que a gente falou, né, no nosso podcast passado, que o subconsciente, né, e o inconsciente, eles são 95% da nossa mente. Apenas 5% é a mente consciente. Mas olha que interessante, esta parte do astral, ela está no corpo espiritual, tá certo? Mas existe um filamento, né? Uma ligação aqui. Tem gente que chama de cordão de prata, elo espiritual. Existem muitas formas de identificar essa ligação. Por quê? Porque na realidade, para você ter essa comunicação, né, do corpo espiritual para o corpo físico, né, para a mente consciente, você precisa ter um caminho. Então existe esse filamento energético. Né? Por exemplo, quando a gente faz quando a gente está sonhando ou quando faz uma viagem astral, a gente continua ligado ao corpo físico que está dormindo através desse cordão, desse elo espiritual, tá certo? E aí depois então existe, a gente vai aprofundando cada vez mais nos corpos espirituais. O quarto corpo seria o mental inferior, né? Que é a sede da consciência, ou seja, o nosso eu, o nosso ego, ele está ali. Então uma coisa são as emoções, outra coisa já é nossa ligação com o nosso ego, nossa essência, a nossa memória, de certa forma, ele se confunde um pouco no astral, né, do que é o emocional, mas essa memória, mais a longo prazo, ela fica registrada aí, né, no mental inferior. Aí depois temos o mental superior, né, que é o chamado também de causal, que corresponde, né, aquilo que cria, por isso causal, que gera, né? Essas vontades que geram, está muito ligado ao sentimento do coração, coração no sentido de órgão que consegue materializar muitas coisas. Isso eu estou falando muito en passant agora aqui, mas a gente vai falar muito sobre isso no Método Brilhantes para vocês, a força geradora do coração, né? Então ele gera a ordem e a dinâmica com que atraímos
né, o que mentalizamos e sentimos. Então é só a partir deste quinto corpo que a gente chega então nesse nível de mentalização, de materialização. Que coisa fantástica isso. Aí então a gente começa a ir para um nível ainda mais sutil, né, que é o nível búdico. Né? Aí a gente começa a falar então, né, que ele é composto por três almas: a moral, a intuitiva e a consciencial. Né? Ou seja, aí é onde está aquela nossa consciência mais primitiva, está ligado à nossa essência, tudo aquilo que a gente aprendeu, inclusive de outras vidas, ele começa a aparecer por aí, né? Para quem acredita nessa questão de outras vidas, aí onde ficam registrados, por exemplo, muitas coisas que a gente não consegue entender por que tem, mas está registrado ali, né? Nesse corpo búdico. E quando a gente fala também na evolução dos níveis espirituais, na escola do Hawking, a gente vai ver que a gente já está falando sobre um nível muito mais alto, né? Próximo já do nível de iluminação. Então isso é o que fica registrado, isso também é atemporal, esse registro que a gente traz da existência, da experiência do ser, tá certo? E aí então a gente vai chegar no último, que é a Atma, né, com temudo, ou espírito, podemos falar assim também. Existem pessoas que chamam isso, né, de espírito, mas são meras denominações. Tem gente que acha que espírito é o todo, mas vamos usar Atma, né, o corpo átmico, né, o espírito átmico, podemos falar assim, porque na realidade aí é que está outro nome, a centelha divina, ou seja, é a partícula de Deus dentro de nós. Isso está dentro do nosso corpo, né? É o espírito puro, a essência de tudo, o princípio gerador. Não é a vontade, como a gente falou, né, do corpo búdico que se comunica e começa a gerar, não, é o princípio de tudo, né? É o Deus que está dentro de nós, né? Aquele que deu o nosso sopro divino e está presente em tudo e em todos, tá certo? Então essa é mais ou menos a visão que a gente teve desde o corpo físico até a Atma. Essas divisões que a gente fala, dividir em 7, dividir em 2, em 3, né, corpo e espírito, são meramente divisões, como é que a gente pode falar, didáticas, né? Porque na realidade é um todo interligado, é muito sutil essas diferenças. E quando a gente começa a dar nome para isso e começa a definir que existe esse caminho, fica mais fácil entender, né? Mas na realidade tudo existe junto, é um corpo único, é um ser humano único, né? E tudo isso faz parte de um único ser humano, tá certo? Vamos continuar então, Brian? Eu queria então que você falasse para a gente agora sobre a visão de Mokichi Okada sobre os corpos espirituais. Eu queria entender, né, dentro dessa visão de Mokichi Okada, né, da alma e do espírito, né, ou do corpo espiritual, o que é exatamente que a gente pode dizer que é eterno, que é de todas as vidas, que faz parte do indivíduo maior, né, daquele de todas as existências, e o que é do indivíduo desta vida, né, desta personalidade. Só para a gente ter uma ideia, dentro dessa visão dos 7 corpos sutis que a gente falou, os 4 primeiros corpos, ou seja, o físico, o etérico, o astral e o mental, estão ligados a esta encarnação, né, a esta vida, e portanto estão muito ligados à parte da personalidade. Já os corpos mental superior, o búdico e o átmico, esses são o verdadeiro eu, né, enquanto o outro é o ego, que é da personalidade e tal, esse é o verdadeiro eu. E aí, esse verdadeiro eu que eu queria que você explicasse melhor, a essência dessa alma, esse corpo átmico, ou centelha divina, essas diferenças que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí sobre a visão de Mokichi Okada, que é muito interessante. Perfeitamente, então vamos lá. Aqui Mokichi Okada coloca, né, como basicamente, que existem 3 corpos espirituais. Então o primeiro deles é a alma. A alma realmente é a partícula divina, é a prova da descendência divina do homem, né? Então, falando em eternidade, a alma é o que é realmente eterno no ser humano, tá? Então, ela é uma existência única. Muita gente pensa que ela é apenas um ponto de luz, ou uma bolinha de luz, alguma coisa assim, mas não é. Ela é um ser divino, né? Não é exatamente isso, mas para a gente entender assim de uma forma mais didática, podemos dizer que é realmente um anjo. É como se fosse um anjo, né? Quer dizer, é aquele ponto divino criado no paraíso de Deus que reencarna, né? E quando o ser humano reencarna, na verdade não reencarna necessariamente no mundo material, mas quando ele adquire uma existência individualizada, ele ganha o que nós chamamos de mente ou consciência, que já é um outro corpo espiritual.
A mente e a consciência, ela é eterna no sentido de que em cada existência individualizada, ela existe, ela acontece, só que ela muda a forma. Então hoje, por exemplo, eu estou Brian. Eu não sou Brian, nunca fui. E não vou ser novamente, né? Mas eu estou Brian nesta existência. Então, pegando uma analogia, é como se fosse o ator e o personagem, né? Então, o ator original é a alma, né? Então, se a gente pegar qualquer ator, por exemplo, o Keanu Reeves, ele sempre é o Keanu Reeves, mas ele fez vários papéis, ele fez o Neo no Matrix, ele fez o John Wick, ele fez um dos samurais lá dos 47 Ronins, né? Então, esses são os personagens. Então, essa consciência é o personagem. Hoje eu sou Brian, mas eu já fui Akhenaton, né? Eu já fui Maria, eu já fui alguma outra coisa aí nas minhas existências anteriores. E eu vou continuar sendo. Daqui para frente, o que mais pode ser que eu seja, né? Então, isso é uma coisa temporária, uma coisa provisória. É um papel. Assim que eu cumprir esse papel como esse personagem, acabou, né? E existe também o espírito, que é o corpo espiritual, que ele tem a mesma forma do corpo físico do personagem. Tá? Então hoje o meu espírito tem esta forma. É um homem grisalho, né? Hoje especificamente eu estou um pouco barbudo aqui, mas isso também é mais provisório ainda, né? Amanhã eu já não estou. Com esta altura, com esta cor, enfim. Isso também é o que faz parte aqui do papel do corpo espiritual. Tá? Isso também vai mudar. Numa outra existência que a minha consciência formaria, logicamente vai ser um outro corpo, né? De preferência muito mais bonito que esse, muito mais jovem, enfim. Eu queria perguntar para você a influência que a alma pode ter nesse corpo desta vida, ou seja, nos outros dois corpos, né? Que seria o material e o espiritual, né? Como é que funciona isso? Essa alma que é eterna, ela faz parte de nós, está dentro de nós, mas nós temos uma outra essência que é só relacionada a essa vida, que seria mais o espírito mais inferior. E essa alma, ela nos influencia? Como que é essa comunicação entre esses corpos? Isso é muito importante para a gente entender lá na frente a intuição, como é que ela funciona. Muito, muito. Vou até colocar um desenho aí na tela para o pessoal ver, né? Que na verdade esses três corpos eles são concêntricos, né? Então, o corpo mais sutil é a alma, ele é realmente assim, mais interno, mais interior de todos. Depois, em volta da alma, cobrindo toda ela, existe a consciência, ou mente, né? E aí sim, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente quer, a nossa vontade, nosso sono, né? Para quem não sabe o que é sono também, depois nós vamos explicar. Ela está nessa consciência, né? Quer dizer, o que é o Brian? O Brian é muito mais que esse corpo, é tudo que eu penso, tudo que eu aprendi, toda a minha vontade, né? Toda a minha missão nesta vida. Então, isto tudo forma o Brian, forma o Chico, forma a Maria, forma a Joana, enfim, tá? E em volta do Brian, cobrindo essa consciência, existe realmente o corpo espiritual, né? E, logicamente, por volta do corpo espiritual, uma vez que nós estamos encarnados na matéria, existe esse corpo material. Isso aqui é aquela coisa completamente provisória, que vai viver aí 50, 60, 70 anos, e, como diz o velho ditado, do pó veio e ao pó retornará, né? Então vão ficar esses três corpos. Agora, olha só que interessante, a consciência é o corpo do meio, ou seja, ela é a ponte entre a alma e o espírito. E aqui é que é muito interessante, porque o espírito se reflete na alma através da consciência, só que de uma forma menor e indireta. Agora, o caminho correto é partindo da alma, que é a origem, que é o centro da luz e que vai refletir no espírito através da consciência. Tá? Agora, a gente ficou tão materialista e tão afastado dessa natureza divina que normalmente o que ocorre é o caminho inverso, é do espírito para a alma. Agora, a influência do espírito para a alma, ele vai até um certo ponto só. Ele não atinge o âmago da alma. Agora, da alma para o espírito, sim. Né? Quer dizer, quanto mais sutil o corpo, mais divino ele é e maior a influência dele sobre os outros. Porque ele é o primordial. Isso é muito importante de entender. Né? Existe uma lei espiritual que a gente conhece, também ensinada por Mokichi Okada, que é a lei da primazia do espírito sobre a matéria. Na verdade, é a lei do comando do espírito sobre a matéria. Quer dizer, quanto mais sutil o corpo espiritual, maior é o comando que ele vai influenciar, né, que ele vai exercer
sobre os outros corpos espirituais. Tá? Então eu acho que isso responde a sua pergunta aí, que é muito interessante. Agora, a ponte de tudo isso é o quê? A consciência. É por isso que a gente tem que ter sempre a consciência purificada, né? Conforme ela for sendo nublada, conforme ela for sendo maculada, vai afetar o espírito e vai afetar indiretamente a alma. A alma ela não vai ficar nublada, mas pela nuvem da consciência, nós vamos cobrir essa alma, né? É como se você colocasse um pano na frente do refletor de luz que vai cobrir aquela luz. A luz existe, ela está ali, mas ela vai ficar encoberta, né? É uma nuvem na frente do sol, né? Um exemplo aí que todo mundo vai entender melhor. Uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que é super importante, é que a gente está vendo aqui várias definições de vários pensadores diferentes, e é justamente para vocês refletirem como isso pode ser muito sutil nessas diferenças. Mas todas estão falando do mesmo ser humano. E aí é simplesmente uma questão de definição. Se eu vou juntar, né, na minha consciência vários elementos, ou se eu vou subdividir, se eu vou falar, olha, vamos dividir em 3, ou vou dividir em 7, isso é questão de didática, realmente, como eu vinha falando. Mas todos eles estão falando a mesma coisa, né? Existe aquela parte que está sempre, que é eterna, e existe aquela parte que vai ser relativa a cada uma das vidas, né? Então, o que acontece nessa relação é muito fácil de entender se a gente simplificar um pouquinho o conceito. Se eu falar que a alma é aquilo que é eterno, a consciência, né, ela, apesar de estar vindo, né, de uma essência eterna, ela já se manifesta nessa vida, e o corpo espiritual está perfeitamente ligado a esta vida e a este corpo físico, né? Ele é como se fosse uma parte semimaterial, vamos colocar assim, como se fosse a roupa espiritual do nosso corpo físico. E aí é interessante a gente entender que essas divisões, elas vão fazer a gente entender como que um se comunica com o outro. Por que isso? Quando a gente fala assim, né? No método brilhante a gente usa muito, né, a denominação aspectos emocional, racional e espiritual, né? Ou seja, as inteligências espiritual, inteligência racional, inteligência emocional. E da onde que elas vêm, né? Se a gente entender que, por exemplo, a essência divina que está na alma está ligado a essa a nossa inteligência espiritual, fica fácil entender de onde ela está vindo, né? Enquanto que a nossa consciência, as nossas emoções, ela vem de corpos mais materiais, mais próximos ao nosso nível material e, portanto, são mais relativos ao indivíduo, ao ego, ao ser humano, né? Então, essas pequenas diferenças, a gente fica fácil de entender se a gente falar de uma forma um pouquinho mais simples. E aí eu queria agora dar um exemplo para vocês de uma metáfora que fica muito fácil entender essas três diferenças, né? Quando a gente fala da inteligência espiritual, racional, emocional, ou corpo espiritual, o corpo racional e o corpo emocional, ou espírito, né? São muitas formas de falar. Vamos colocar um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da navegação. Vocês sabem que eu, durante muitos anos, né, 5 anos e tanto, trabalhei na navegação, né, morando, né, dentro dos navios e tudo mais, e viajando o mundo todo. E ali a gente tem uma relação muito forte com toda aquela nossa casa que é o navio. Então, se a gente pensar a nossa casa, ser humano, nós também temos uma relação muito forte que pode ser feita esse paralelo. É como se assim, o navio, né, o motor do navio, né, ele está ligado um pouquinho às nossas vontades, aos nossos desejos, é a nossa parte mais animal, né? Aquela parte que é meio que instintiva, que vem de uma forma que supre as nossas necessidades físicas. Aí vem a nossa parte racional, a nossa consciência, e aí o que ela significaria? Seria o capitão, seria aquele que está dirigindo o barco, dirigindo o navio, né? Só que para onde que ele vai? Como é que ele toma essas decisões? Quem é que influencia? Ele vai ter lá um GPS, um sonar, um radar, né? Tudo aquele monte de aparelhos que vai ajudar ele a entender como é que ele tem que ir. Você imagina ele perdido no meio do oceano, onde você olha, só tem água para todos os lados, fala, para onde que eu vou agora? Né? A gente é curioso, né? Antigamente não tinha tudo isso. Então eles olhavam as estrelas, né? Olhavam para o sol, para os movimentos celestes, né? Que na realidade, se olhar para dentro, também tem muito essa relação, que é olhar para a nossa alma, a nossa essência divina, a nossa inteligência espiritual, é exatamente isso.
esse olhar para dentro, é olhar para o mais... Lembra que o Brian falou que lá no meio, né, naqueles círculos concêntricos estava a alma? É para lá que a gente tem que olhar para o nosso GPS. É ele que vai dar as melhores informações para a gente. Então, para que serve todo esse monte de informação que a gente está falando, né, hoje aqui? Para a gente começar a perceber o que é realmente aquela intuição divina que a gente traz e da onde ela vem. Ela vem da essência divina que está dentro de nós. Portanto, somos nós, né? Apesar dela estar ligado a Deus diretamente, se a partícula primordial de Deus ali dentro do nosso corpo, a gente também carrega isso ao longo de todas as nossas vidas. Diferente da nossa razão, que está ligado a essa vida, tem muito a ver com o nosso estudo, com a nossa consciência, com a nossa compreensão das coisas, né? Então, e das nossas vontades, que é uma coisa ainda mais carnal, nos nossos desejos, né? Quando você sente uma vontade muito física, você não consegue nem explicar o que é. Então, essas três forças, elas acabam agindo em conjunto dentro do nosso corpo e a gente não consegue perceber, às vezes, a diferença de uma delas. E quando a gente faz essas divisões dos corpos espirituais, começa a ficar claro por que a gente tem que entender, né, que essa alma, ela vai estar, a inteligência espiritual, ela vai estar meio que acima e vai estar controlando e direcionando, né, a inteligência emocional e a inteligência racional, os aspectos racionais e emocionais, sendo sempre submissos aí ao aspecto espiritual. Né? Não sei se fica claro isso, Brian, se você quiser ainda colocar alguma coisa em cima disso, que eu acho que isso é a nossa essência para a gente poder partir, né, dos estágios da mente para essa questão da intuição, de como usar melhor a nossa intuição e como se comunicar melhor e entender por que ela é tão importante para a gente. Sem dúvida nenhuma, Chico. E aí, né, entra uma outra coisa muito importante que a gente ensina aqui no Método Brilhantes, que é justamente a reprogramação mental. Então, quando eu falo que a mente é a ponte entre o espírito e a alma, se a mente não está adequada, se ela não está vibrando numa frequência bacana, vamos dizer assim, numa frequência positiva, ela vai influenciar tanto a alma, que vai ficar encoberta pela nuvem da mente, quanto o espírito, que também vai se refletir no corpo. Né? Quer dizer, quando a gente fala em doenças psicossomáticas, qual é a origem delas? É o estado mental, é o estado emocional. Então, a mente ela tem que estar vibrando sempre assim, ou quase sempre, né, o máximo possível, numa frequência boa. Né? E é por isso que a gente ensina a reprogramação mental. Quer dizer, é para tirar a mente daquela sequência de crenças limitantes, que nós já falamos também, né, nos nossos podcasts anteriores, de coisas que puxam a vibração para baixo. Você já explicou aí também da escala Hawkins, né, da escala vibracional, e que entre num novo nível vibracional. Quer dizer, isso é que vai trazer luz. Na verdade, vai permitir que a alma, que é pura luz, chegue, né? Que essa luz da alma chegue, passe pela mente, passe pelo espírito e chegue inclusive no corpo. Quer dizer, o ser humano vai ter uma vida plena, vai ter uma vida de saúde, vai ter uma vida de prosperidade, porque vai estar vibrando nessa frequência, vai ter uma vida de paz, porque não vai ter problema que vai entrar no conflito, né? E isso vai transformar toda a vida da pessoa. Então, assim, é muito importante a gente ter essa atenção com a mente, né? Com esse estágio vibracional da mente, porque ela realmente é a ponte que liga tudo. Ou seja, ela estando bem, tem muita chance das outras coisas também estarem bem. Fantástico. Tem uma coisa que você falou, meio que en passant, e eu queria ir um pouquinho mais a fundo nisso, que é, você comentou que a alma está no centro, né? Depois temos a consciência em volta da alma, e depois o corpo espiritual, para depois ter o corpo físico. São como se fossem círculos concêntricos, a gente tem a imagem aqui na tela para vocês. Mas, essa alma, quando a consciência, perdão, né, o corpo espiritual, quando a gente começa então a ficar enevoado, começa a ficar suja, vamos dizer assim, né? O que acontece com a alma? A alma que é divina, que é pura, ela também vai se macular, ou seja, ela também vai receber essa influência ou não? Porque isso é interessante. Por que a gente não consegue acessar essa informação da alma, né, por conta dessas consciência suja que a gente tem, e como que a gente consegue então limpar isso, né? Uma coisa muito mais aprofundada, você pode só dar a dica inicial, mas para poder sentir melhor os conselhos da nossa inteligência espiritual, da nossa alma.
A alma, na verdade, ela não se suja, né? A diferença de alma de uma pessoa para outra é basicamente assim, na idade da alma, quer dizer, existem almas velhas e existem almas novas. As almas velhas, naturalmente, têm muito mais experiência de mundo, muito mais experiência de vida. E também a força da alma, né? Existem também almas mais fortes e almas mais fracas. As almas mais fortes, elas conseguem realizar aí grandes coisas, né? Coisas que realmente influenciam o mundo e tal. As almas mais fracas já nem tanto, elas são mais tranquilas, mais, não vou dizer submissas, né? Mas elas são mais assim, se deixam levar aí pela corrente do mundo. Não são assim, talvez, almas de líderes, né? Normalmente os líderes, principalmente os grandes líderes mundiais, possuem alma forte. E também precisa ter almas de boa qualidade, né? Agora, respondendo a sua pergunta, a nuvem da consciência, ela não chega na alma, mas ela está cobrindo a alma, né? Quer dizer, a consciência estando suja é um bloco de nuvens que impede a luz da alma de brilhar, de se manifestar. E a nossa consciência quase sempre está ou muito ou alguma coisa suja, né? Então, por isso que é tão difícil para nós, no atual estágio evolucionário que nós estamos, acessar essa natureza divina da alma. Agora, isso é uma coisa que para frente, para o futuro, no que o pessoal chama assim de nova era e tudo mais, que vai ser um outro estágio vibracional da mente, a alma vai estar muito mais fácil de acessar, né? A própria luz do mundo vai mudar. Tem uma forma de entender isso, Brian, de uma forma muito simples, que é a natureza. O Sol, ele nunca deixa de existir dentro da nossa existência aqui. Ele pode morrer, ele nasceu um dia e pode morrer, mas dentro de uma existência nossa, ele está sempre lá. Aí você fala assim, hoje não tem sol, está nublado, não estou conseguindo enxergar o sol. É como se fosse a consciência toda nublada. Você não consegue acessar a luz que está lá dentro. Mas ele não deixa de ser sol por causa disso. Ele continua brilhando atrás das nuvens. O que acontece é que, como a sua consciência está nublado, você não consegue enxergar aquela informação da alma. E isso faz toda a diferença. Ou seja, a alma ela sempre vai ser pura. O sol vai estar sempre brilhando. Se tiver nuvem, a gente não vai conseguir acessar aquela luz. Pode chegar até ficar escuro, né? Aqueles dias que vem aquela nuvem preta que fica assim carregado, fala assim, nossa, escureceu de dia, né? Se tornou noite de dia, porque o sol os raios solares deixaram de chegar na Terra, né? E é isso que acontece. E aí então, a pergunta era, o que a gente pode fazer então para limpar essas nuvens espirituais? Será que a gente pode dar só uma dica? Eu acho que isso é um tema muito vasto para falar só nesse podcast, mas para a gente começar a entender um pouquinho como que a gente pode fazer isso, porque isso faz parte do nosso processo de reprogramação mental. Porque se eu não consigo acessar essa informação da alma, eu não vou saber para onde eu quero ir, né? Então é importante, e acredito que a própria reprogramação da alma vai começar a gerar uma certa limpeza, né, nessas nuvens espirituais, é isso? Sim, exatamente. Eu vou dar aqui uma dica muito simples para vocês, né, que responde a sua pergunta aí, Chico, que é o seguinte, vamos pensar, qual é a informação contida na alma, né? Eu disse, a alma é um ser que foi criado no paraíso. Então, a dica para acessar a alma, para ir puxando ela cada vez mais, é a gente fazer coisas paradisíacas. E por coisas paradisíacas, eu não estou absolutamente falando de coisas religiosas, tá? Não é isso. Isso é uma parte, né? Se você faz uma oração, se você emite um canto puro, tudo isso são coisas que aumentam o brilho da alma, né? Que ajudam a acessar essa natureza divina. Então, por exemplo, quando você come alimentos saudáveis, os alimentos saudáveis eles são muito mais estão muito mais perto da nossa natureza divina do que os alimentos não saudáveis. Então você também está ajudando a acessar isso, né? Então, uma outra coisa, né, que é muito gostosa é a arte. Quando você aprecia arte elevada, uma arte de alto nível, né, você também está acessando essa natureza divina da alma, você está se aproximando disso. Então, quando você começa a ter prática nessas coisas, e lógico, outras coisas que são óbvias, não preciso nem falar, prática de virtude, né, boas leituras, boas diversões, assim, honestidade, tudo isso é coisa que vai acessando a informação da alma. Muito bom, Brian. Interessante isso, né, que você falou, que está falando das nuvens espirituais. Ou seja, aquilo que suja a nossa consciência nos impede de enxergar, né,
as mensagens da nossa alma, né, impede essa comunicação da alma. Mas e o nosso corpo físico? Quando a gente suja o nosso corpo físico, o que acontece, né, em relação ao nosso corpo espiritual? Existe alguma relação entre os dois? Da mesma forma, quando a gente suja o corpo espiritual, isso se reflete no nosso corpo físico? Né? Por que essa pergunta? Porque a ideia é, se eu quero, já entendi que essa essência divina, que essa alma, ela tem informações preciosas para eu poder reprogramar a minha vida, para eu poder usar a minha intuição, para eu poder utilizar ela melhor, eu tenho que entender o que me atrapalha. E aí, então, a gente tem aquilo que suja o corpo físico, mas tem aquilo que suja o corpo espiritual. Fala um pouquinho dessa relação dessas duas sujeiras, vamos colocar assim, né? Eu sei que o Mokichokada às vezes usa mácula, às vezes usa toxinas, enfim. Então, como é que funciona isso para a gente poder entender melhor e evitar, né? Primeiro sujar e depois, quando sujar, conseguir limpar. Isso, aqui é uma outra lei, né? Uma outra lei do mundo espiritual. Eu falei que existe a lei do comando do espírito sobre a matéria, né? Que, então, tudo começa pelo espírito. Mas existe uma outra lei, que é a lei de identidade espírito-matéria, que ela necessariamente é o seguinte: tudo que ocorre no espírito vai se refletir na matéria. Porém, quando a gente suja a matéria, ela também se reflete no espírito, tá? Então aqui é uma relação que nós podemos dizer assim: a mácula é a nuvem espiritual. Quando eu falei que a consciência fica suja com os nossos maus pensamentos, com as nossas más ações, né, com as coisas erradas que a gente faz, ela é uma nuvem. Essa nuvem, quando ela se materializa no corpo físico, ela vira o que nós chamamos de toxinas, né? Então essas toxinas são o quê? São nódulos, são pus, são coisas que vão gerar problemas físicos na gente. Quando eu digo problemas físicos, não são deformidades, né? Mas são causas de pequenas doenças, causas do que Mokichokada chama, por exemplo, de purificação, né? Quer dizer, o que é a purificação? É o processo natural de limpeza dessas toxinas do corpo. Então, elas têm essas duas origens. Pode ser a origem do espírito, né? Quer dizer, vem pelas máculas dos antepassados, ou também pelos maus pensamentos do homem. Cada vez que a gente tem um mau pensamento, né, tudo que é negativo, eu fiquei com rancor de alguém, eu fiquei com raiva de alguém, eu fiquei com inveja de alguém, né? Então tudo isso gera uma nuvem. Essa nuvem, ela encobre o brilho da alma, né, como nós vimos, e quando ela se materializar no corpo físico, ela vai virar uma toxina. Então tem gente, por exemplo, que tem muita dor de cabeça, né? Agora, vai ver, qual que é a causa moral dessa dor de cabeça? Será que não é uma pessoa que está causando dor de cabeça para o próximo? Né? Quer dizer, isso é a lei do retorno, como o pessoal fala, né? Essa lei da purificação, na verdade, é a lei do retorno. Não é um castigo de Deus, não é uma injustiça do mundo, mas é uma coisa natural. Quer dizer, tudo que você faz, de alguma forma, ele vai ter que ser purificado. A gente poderia dizer, então, Brian, a gente pode dizer que o corpo, ele sempre vai querer buscar essa limpeza, essa autolimpeza, para que a gente consiga fazer brilhar novamente a nossa alma, e por isso que acontece, então, essa purificação? Sem dúvida. Isso é uma lei natural do universo, né? O corpo, tudo que é estranho ao corpo, o corpo ele vai expulsar naturalmente. É por isso que quando a gente come uma coisa estragada, por exemplo, a gente passa mal, né? A gente tem aí uma crise de vômito, uma crise de diarreia. Por quê? Porque o corpo identificou aquela substância como algo nocivo. Então ele vai ter todo um mecanismo para colocar isso para fora. Isso é uma coisa natural. Agora, é lógico, o corpo ele tem um limite também. Então, de tanta nocividade que ele vai trabalhando, chega uma hora que ele não aguenta, né? Dependendo, logicamente, do grau de nocividade. E aí o corpo falha. Então começam assim doenças mais sérias ou mesmo a morte, né? Então, se você tomar uma quantidade muito grande de veneno, por exemplo, você vai morrer por envenenamento. Por quê? Porque o corpo não vai ter condição de colocar toda aquela quantidade para fora. Né? Agora, se você toma uma quantidade muito pequenininha, pode ser que você consiga. Você vai passar muito mal, você vai ter algum problema aí, mas o corpo vai ter essa força para fora. Né? Então, isso é uma lei natural. Sempre foi assim, porque isso é que mantém a vida e a saúde do ser humano. E é interessante a gente perceber isso, porque a gente tem indícios do funcionamento disso. Se a pessoa corta a mão, o corpo não tende a se recuperar,
né? Ele não vai ter todo um processo natural ali para se recuperar. Então, todo esse processo de recuperar a saúde original e a nossa essência original, ela é natural do ser humano. A gente aqui não percebe isso e acaba não entendendo este processo de limpeza, né? É lógico que às vezes ele não é agradável, né? Você tem que passar por um processo purificador, às vezes pode ser incômodo, mas é necessário. E a gente entendendo que lá na frente eu vou conseguir ter uma consciência muito maior, isso fica muito mais fácil, muito mais suportável e até desejável. Por quê? Você não gosta de tomar banho todo dia para poder se sentir limpo fisicamente? Então vamos também limpar o nosso corpo espiritual, que ele também pode ser sujo, pode ser maculado, essas nuvens, para que então a gente possa fluir muito mais, né? E tem uma coisa muito interessante também que Mokichi Okada fala, que eu gosto muito, é que quando essas nuvens espirituais, o nosso espírito começa a ficar muito carregado, a gente começa a descer espiritualmente, o nosso corpo espiritual começa a ficar cada vez mais carregado, ele vai descendo, porque ele está ficando pesado. Então a gente não vai mais estar naquelas camadas mais altas que a gente já viu com vocês, o Hawkins fala disso, o Mokichi Okada fala das 180 camadas, ou seja, é necessário para a gente estar mais próximo de um nível mais ideal, né, que a gente não tenha essas máculas, que não tenha essa sujeira espiritual, assim como a gente também tem que limpar o nosso corpo físico, temos que limpar o nosso corpo espiritual. Então, para isso, a gente vai ter que procurar duas coisas, eu acho que é muito importante. Primeiro, não sujar, né? E aí, como é que a gente faz isso? É a minha próxima pergunta para você, para a gente encerrar isso aqui hoje, né? E como a gente já falou, se sujou, como é que a gente faz para limpar? Isso é um processo muito maior, né, o que a gente chama de purificação, mas que a gente já explicou um pouquinho, só para vocês não ficarem com gostinho hoje, mas em outro podcast a gente pode falar um pouquinho mais a fundo o processo de purificação, que é uma coisa um pouco mais complexa realmente de entender. Mas vamos para a primeira pergunta então, né? O que a gente pode fazer para não macular, para não sujar tanto o corpo físico como o corpo espiritual? Bom, primeira coisa, né, uma coisa muito importante é realmente assim, a questão da alimentação. A alimentação é muito importante para o ser humano, porque a gente ingere muitas toxinas, né, adubos agrotóxicos e produtos industrializados têm muitos corantes, tem muitos componentes químicos que na verdade são estranhos ao corpo, né? E isso gera uma toxina que, com o passar dos anos, vai se acumulando e vai gerando essas toxinas que depois se refletem também no espírito em forma de nuvens. Então esse é um ponto, né? A gente tomar cuidado do que põe da boca para dentro. E outro cuidado é o contrário, é o que sai da nossa boca, né? Quer dizer, quando a gente lança impropérios, né? Aqui também a gente já falou uma outra vez sobre o poder do Kototama, né? Ou seja, do espírito da palavra. Quer dizer, o Kototama ele é o quê? Ele é, na verdade, a materialização do nosso pensamento, né? Quando a gente solta aquele veneninho, solta aquela crítica, aquela reclamação, hoje o dia tá um saco, o tempo tá feio, o mundo tá um porre, né? Eu quero que todo mundo se exploda. Quando a gente começa a materializar muito isso, isso também vai maculando, vai enevoando a nossa mente e, consequentemente, também sujando o nosso corpo. Então são duas dicas que a gente precisa tomar cuidado, né? Olha só como a boca é uma coisa assim terrível para o ser humano. Vai e volta. Exatamente, é uma via de duas mãos aqui. O que entra macula, se não tomar cuidado. E o que sai também macula, né? Então aqui são duas dicas simples, né? Que qualquer pessoa pode começar assim a prestar atenção do que entra e do que sai pela boca, né? Se eu não me engano, tem uma passagem bíblica que fala que o que sai da boca é o que avilta o homem, né? Então tem que tomar muito cuidado também do que a gente fala, né? Isso tudo, porque a fala, ela é a representação do pensamento. Então, quer dizer, aquela fala negativa é porque a consciência já está pensando de forma negativa, né? Tanto é que quando a gente começa a entrar na reprogramação mental, toda essa parte começa a mudar. É uma consequência, né? É um círculo vicioso aí do bem, um vício do bem que vai mudando as nossas frequências vibracionais. Fantástico. Eu acho que, nossa, a gente conseguiu ter uma boa visualização hoje, né, nessa parte espiritual, né, que é muito sutil e muito difícil da gente conseguir entender, especialmente quem nunca passou por nenhuma dessas ciências espirituais, vamos colocar assim, né, nunca estudou a parte espiritual.
E lembrando também, eu acho que é muito importante para encerrar isso daqui, que tudo isso que a gente está falando não é religiosidade, e sim espiritualidade. A gente até fala em reencarnação, em outras vidas, em herdar coisas de outras vidas, como sendo parte dessa ciência espiritual, né? Mas, para quem não acredita nisso, você pode entender que você tem heranças também que você vai carregando dentro de você e que estão lá no seu âmago, na sua alma, né? São formas de entender também. Você não precisa obrigatoriamente entender que tudo isso foi acumulado ao longo de vidas, mas ao longo das suas existências, inclusive das existências dos seus familiares. Ou seja, é como se fosse a sua herança espiritual genética, ela também está registrada dentro de você. Ou seja, dentro de cada fé, de cada religiosidade, de cada religião, a gente pode entender tudo isso que foi colocado hoje também, né, de uma forma mais natural. Lógico que quem tem uma visão de reencarnação vai entender de uma certa forma. Quem acha que isso não existe vai entender de uma outra forma. Agora, a essência é que nós temos uma essência divina, um corpo carnal e o nosso corpo espiritual, ele está todo subdividido entre essas duas essências puras, vamos dizer assim, tanto a material, carnal no homem, né, como aquela primordial do ser humano que está dentro da gente. Como é que você vai entender esses outros caminhos intermediários? É uma questão muito pessoal, né? Como que você vai chamar, qual denominação que você vai dar. Só que assim, se a gente já entendeu e já conseguiu perceber a importância de acessar essa nossa fonte primária, né? Essa nossa alma, a nossa inteligência espiritual, é importante a gente entender as diferenças, né, da nossa mente física, né, da nossa consciência, das nossas emoções, para conseguir diferenciar uma coisa e outra. Né? Isso é fundamental. Então agora, com este conhecimento, né, dos corpos espirituais, isso fica muito mais claro. Espero que tenha ajudado. Né? Está aberto para todos. Se tiverem dúvidas aí, por favor, podem colocar no nas perguntinhas aqui no vídeo, aqui no canal, né? E a gente vai ajudar vocês a responder, pelo menos daquilo que a gente souber. A gente vai conseguir, né, crescer junto aqui e aprender, tá certo? E é um prazer. Então, lembrando também que quem não é inscrito no canal, procura se inscrever. Se quiser sempre ser informado de quando vai estar chegando um vídeo novo, né? Normalmente cada semana tem um vídeo novo aqui, mas quando tiver postado, você é só assinar o sininho, né? Acender o sininho, enfim, marcar o sininho, que você vai ser informado sobre isso. Né? E eu acho que é isso. Por hoje, acho que da minha parte era isso. Brian, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito bom hoje, eu que agradeço. E a gente quer chamar a atenção realmente assim para essa relação, né, entre os corpos espirituais e também entre os corpos espirituais e o corpo material. Que isso aí é muito importante, é uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar, mas que influencia muito a nossa vida. Tá? Então espero que tenham gostado e vem com a gente no Método Brilhante. Obrigado, gente. Vem com a gente. Obrigado, pessoal. Até mais.